Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Muito boa noite, queridos casais. Muito boa noite. A saudação aqui é bem especial porque eu quero aqui lembrar, quero aqui incluir pessoas, casais e igrejas de diferentes igrejas, várias aqui da nossa área missionária do sertão nordestino, pessoal de Ouricuri, de Araripina em Pernambuco, no Ceará, Juazeiro do Norte, Crato Muriti, Crato Seminário, e nós também aqui Teresina e os nossos vizinhos queridos aqui, Luterana José de Freitas, também sintonizados, e muito provavelmente temos alguns irmãos e casais do Mato Grosso, e também casais, amigos e amigas no sul do país que têm acompanhado programações nossas, e se pessoas e casais de mais algum outro estado, região, estiver aí conectado conosco. Que bom, sinta-se acolhido e integrado na nossa programação também. Eu quero convidar para a gente estar buscando a Deus nesta noite. Primeiro, lembrar de uma convicção que nós precisamos ter. O casamento vem de Deus. Um ditado interessante diz assim, que Deus foi o sacerdote do primeiro casamento, que Deus celebrou o primeiro casamento. Adão e Eva, foi Deus. Então o casamento vem de Deus. E Deus quer casamentos felizes e abençoados. Mesmo que Adão e Eva pecassem, Deus manteve a sua presença e continuou abençoando a eles com família. E assim é o plano dele para nós também, como pessoas, como casais que somos imperfeitos. Mas Deus quer abençoar os nossos casamentos, famílias e lares. E este Dia dos Namorados, esta programação para casais, é uma excelente oportunidade. Nós temos este desejo, Neide e eu, mas certamente Deus, e isso é o mais importante, Deus tem este propósito de nesta noite, neste momento, estar abençoando, estar renovando, seja você dizendo o nosso casamento está bem, seja você dizendo ultimamente não está tão legal assim, mas essa noite é uma oportunidade maravilhosa de que aquele Deus que tem poder até mesmo para vencer a morte pela ressurreição, ele tem todo o poder e muito amor para também operar em nossos casamentos, restauração e bênçãos. E eu quero convidar para a gente estar cantando uma música fácil, mas que é bonita, simples, muito apropriada para este momento. Nesses momentos que não temos as programações são virtuais, vamos pegar algo fácil. Venham desfrutar do amor de Deus. Venham, vamos desfrutar, buscar, receber o amor de Deus nessa noite. Venham desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. E eu convido para a gente cantar mais uma vez, bem concentrados, fechando os olhos se você quiser, em forma de oração, buscando e recebendo da graça de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e
modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Que bom que você aceitou este convite para tirar um tempo hoje e investir no teu relacionamento, no teu casamento. Nós nos alegramos muito com isso. E esse investimento no nosso casamento, no nosso relacionamento, ele precisa ser diário. Para que tenhamos um casamento saudável, nós precisamos trabalhar com afinco, investir diariamente. É um processo, é uma construção. E nós queremos hoje aqui trazer para vocês algumas atitudes que precisam ser aplicadas nos nossos casamentos no dia a dia, para que estes se tornem saudáveis, para que estes sejam saudáveis. São atitudes que precisam cercar os nossos casamentos e os nossos relacionamentos. Eu ajudo muitos casais em psicoterapia a desenvolverem, a aperfeiçoarem, a aplicarem essas atitudes nos seus relacionamentos e assim se tornarem casamentos mais saudáveis. São atitudes fundamentais nos relacionamentos em geral, mas principalmente no casamento. E uma primeira atitude que nós possamos aplicar no nosso casamento é a aceitação positiva e incondicional do nosso cônjuge. Aceitar o nosso cônjuge assim como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Porque cada um de nós tem expectativas e gostaria que ele fosse do jeitinho que nós queremos e pensamos. Precisamos deixar de lado tantos julgamentos e críticas que nós fazemos em relação ao nosso cônjuge e aceitarmos a pessoa que ele é. Quando nós casamos, quando nós decidimos compartilhar as nossas vidas, cada um de nós traz consigo bagagens. E essas bagagens, elas estão carregadas de valores, de crenças, de traumas, de medos. Essas bagagens estão carregadas de uma história, de um temperamento. Nós temos temperamentos diferentes, nós somos diferentes. E precisamos exercitar, aplicar no nosso relacionamento essa aceitação do outro como ele é. E quando nós falamos em aceitação, nós não estamos, da pessoa, nós não estamos falando que nós precisamos concordar com todo tipo de comportamento do nosso cônjuge que seja inadequado. Aceitamos ele, a pessoa dele, mas nós podemos discordar sim de comportamentos e atitudes que são inadequadas. E estas nós podemos pontuar, nós podemos mencionar, nós podemos tratar disso através do diálogo. Porém, nós precisamos deixar de lado tanto julgamento e tanta crítica que nós fazemos um ao outro. Isso fere e adoece os relacionamentos. Então, a primeira atitude que precisamos aplicar, e é no dia a dia, e é nas pequenas coisas do nosso dia a dia e da nossa convivência, é essa aceitação. Aceitar ele como ele é. Aceitar ela como ela é. Refletindo sobre isso já há muito tempo, quando chegam aqueles momentos em que a gente se decepciona com o cônjuge, ele erra em alguma coisa que nós esperávamos que ele procedesse diferente. E às vezes esses erros vão se repetindo por várias vezes, às vezes eles perduram por longo tempo. E a nossa tentação errada é de mais uma vez criticar, mais uma vez dizer que
não vai ter jeito mesmo. E uma coisa que eu tenho aprendido e buscado de fazer é, em primeiro lugar, ser compreensivo nas imperfeições do cônjuge e das outras pessoas, e também olhando para mim dessa forma. Em segundo lugar, tentar estimular positivamente a pessoa. Além de nós primeiro precisarmos valorizar as muitas coisas boas que o nosso cônjuge tem, isso é fundamental, nas falhas e nos erros, tentar ser compreensivo, não para deixar sempre assim, mas para estimular positivamente, tentar formas de elogiar ou de animar para que o cônjuge possa conseguir evoluir, tentar ajudá-lo positivamente para uma evolução. E um ditado que eu gostaria de acrescentar quanto a isso e que eu acho que nos ajuda quanto a tudo para melhorar os nossos casamentos, é um ditado que eu muitas vezes compartilho em encontro de noivos ou aconselhamento de casais. Primeiro ame, depois entenderá. Porque uma frase que provavelmente vocês já ouviram muitas vezes é essa: eu não entendo mais ele, eu não entendo mais essa mulher. E mostra uma decepção e que realmente se esperava já há muito tempo mudanças e elas não vêm ocorrendo. Eu não entendo mais ele, eu não entendo mais ela. Então, ame primeiro. E depois você entenderá, ou talvez verá que nem precisa entender, porque esse é o procedimento de Deus para conosco, para com cada um de nós, e que Ele quer que nós apliquemos também nos casamentos e em todos os relacionamentos. Em 1 João 4 nos é dito, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, mesmo nós sendo pecadores, mesmo sendo falhos. Deus chegou à nossa vida, Jesus foi à cruz, mesmo nós não tendo nem ainda tomado a decisão se aceitaríamos o amor dele, se iríamos querer viver com ele. Apesar de todas as nossas falhas, ele foi até a cruz. E apesar de todas as nossas falhas, Deus vem continuamente trabalhando em nossas vidas. Ele nos amou primeiro. Mas essa palavra nos dá um desafio, e eu diria mais do que um desafio, um ânimo muito legal, porque ela diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós partimos desse amor, vivemos a partir desse amor de Deus, nós também conseguiremos amar primeiro e antes do cônjuge já nos amar, nós conseguiremos amar, manifestar amor, e aí nós entramos num ciclo virtuoso, positivo e bom para os nossos casamentos. E junto dessa aceitação, o Gerson já mencionou também, uma outra atitude que precisamos praticar diariamente no nosso relacionamento é a empatia, a compreensão empática. Colocar-se no lugar desse outro. Colocar-se no lugar, muitas vezes, e sentir o que ele está sentindo. É muito importante olhar o mundo do nosso cônjuge com os olhos dele. A empatia é um exercício, é uma prática fundamental nas relações humanas e também no relacionamento conjugal. São alguns exemplos simples e práticos, porque são atitudes do dia a dia, pequenas situações em que nós podemos aplicar a compreensão empática, a consideração positiva e incondicional. E uma delas é que nós temos gostos diferentes em vários aspectos. Nós somos diferentes, nós temos características diferentes. Homens e mulheres têm características diferentes. E eu gostaria de mencionar um exemplo simples, mas é nessa simplicidade, nessas pequenas atitudes que a gente vai melhorando e tornando o nosso casamento mais saudável. Eu aprendi e hoje eu gosto, eu desenvolvi isso, eu assisto futebol com o Gerson, eu sei que ele gosta de jogar, gosta de assistir um futebol, e eu assisto com ele. E eu vivencio com ele as emoções que ele vivencia em muitos momentos. Assim como também mulheres gostam de assistir filmes românticos, muitas mulheres gostam. Então, é bacana que o cônjuge, o homem, também sente junto, assista um filme, vivencie com ela esse momento, sinta com ela esse momento também. Compartilhar dessas experiências, se colocando no lugar do outro, sentindo o que o outro sente,
é muito importante. Uma outra questão e um outro exemplo interessante em relação à minha cunhada, ao meu cunhado e à minha irmã. A minha irmã é vegetariana e o meu cunhado não. Ele gosta de carne. Ele gosta de um churrasco mesmo. Gosta. E como se colocar um no lugar do outro. E eles conseguem, a minha irmã faz e prepara pratos vegetarianos e ele degusta. E quando ele tem vontade de comer carne, ele prepara, porque a vegetariana não prepara carne, ele prepara a carne e ela compreende. Então, nas pequenas coisas, a compreensão e a empatia é fundamental. Nós temos diferenças, às vezes, de organização e desorganização. Nós temos diferença de ritmos. Isso também é muito importante. Eu sou uma pessoa acelerada, o Gerson já é uma pessoa um pouco mais lenta. E nós precisamos compreender isso e aprender, talvez, eu desacelerar e ele acelerar um pouco, para que nós possamos nos aproximar. Casamentos, eles são feitos de acordo, de adaptações, de ajustes. E isso é muito importante na compreensão. Então, assim, nós temos, muitas vezes, no relacionamento, um dos cônjuges é mais organizado, o outro é mais desorganizado. Aqui eu acho que dá para lembrar a figura do quebra-cabeças. Se um pega e simplesmente quer colocar a sua parte no outro de qualquer maneira, sem observar, provavelmente vai estar errando e as coisas não vão encaixar. Mas se os dois procurarem se conhecer, procurarem com calma, com carinho, se ajustar e encaixar as coisas, então o quebra-cabeça vai ficando montado. Com certeza. Outra atitude a ser aplicada, fundamental diariamente nos nossos relacionamentos, é genuinidade, autenticidade. Nós precisamos ser transparentes nos nossos relacionamentos. Um casamento onde não tem autenticidade, transparência, ele adoece. Então, que possamos e saibamos expressar os nossos sentimentos verdadeiramente e que o outro consiga acolher esses sentimentos. E aí eu vou para um outro ponto, para uma outra atitude importante, que é saber ouvir. Para que tenhamos relacionamentos saudáveis, nós precisamos trocar experiências, nós precisamos compartilhar experiências, expressar sentimentos. E para isso, tem um momento em que eu falo e tem um momento em que eu preciso ouvir. Nós estamos muito prontos para escutar e elaborarmos. Quando estamos escutando e não ouvindo, nós estamos já elaborando uma resposta. Uma resposta, muitas vezes, para contradizer o outro, se opor ao outro, para ganhar a conversa ou o diálogo do outro. E aqui é importante a gente dizer que nós não somos adversários num casamento. Nós não somos adversários, nós somos parceiros. Para que competir? Para que competir num diálogo? Para que sempre ter a razão no diálogo? Então, ouvir, abrir os nossos canais de comunicação e ouvir simplesmente o que o outro tem a dizer, sem imediatamente formular uma resposta para contradizer isso. Isso é fundamental nos relacionamentos. E junto dessa atitude também, exercitar o silêncio. Nós precisamos, diante do estresse, da irritabilidade do outro, que é natural, cada um de nós vivencia momentos, situações de estresse, de irritabilidade. E diante desse estresse, dessa irritabilidade do outro, eu exercito o ouvir e também o silêncio. É importante, o silêncio tem um poder muito grande. Ainda, o que eu quero trazer, né, como atitude junto desse ouvir, junto desse silêncio, né, a questão da paciência. Nós temos 26 anos de casamento e esse exercício é fundamental. Paciência com o que o outro, com o que ele é, com o que ele pode nos oferecer. Eu quero dizer que o Gerson é uma pessoa muito paciente e eu tenho desenvolvido a paciência como uma atitude na minha vida e no nosso relacionamento. Queres colocar? E a paciência também inclui o perdão.
Eu penso que nós não conseguimos ser pacientes se nós não temos uma atitude de perdão. Eu quero conectar aqui a questão do perdão, porque perdão é um elemento básico para a nossa vida como cristãos. É por causa de perdão de Deus que nós podemos ser filhos de Deus, e é o perdão um dos elementos fundamentais para que o casamento possa ser sempre renovado também. Porque às vezes vem aquela ideia de que é o fim de linha do casamento. E buscar o amor de Deus é uma atitude fundamental, e o perdão é outro elemento fundamental. Eu diria que a maior e melhor ferramenta de limpeza de uma casa, assim como na casa precisamos fazer uma limpeza seguidamente, é muito importante. Uma das maiores ferramentas de limpeza e purificação do lar é o perdão. E aqui eu quero trazer um outro ditado que eu muitas vezes coloco para casais a respeito de perdão. É que diz assim: um casal não vive de amor, mas vive de perdão. Um casal não vive de amor, mas vive de perdão. Essa frase não quer menosprezar o amor, ele é fundamental. Mas essa frase quer ressaltar o perdão como um elemento fundamental no casamento. E nós podemos às vezes ver casais onde tem aquela coisa de um jogar na cara do outro. E às vezes é coisa lá de um mês que passou, às vezes é de anos que passaram. Por quê? Não foi resolvido com perdão. Então, nós perdoarmos incondicionalmente ao outro e tentar ajudá-lo. Este também é um elemento fundamental para a renovação dos nossos casamentos. E em relação ao perdão, a palavra perdoar, composta de 2 verbos, e é muito interessante. Eu preciso perder e doar. Eu preciso perder sentimentos negativos, sabe? Rancor, raiva, e preciso doar sentimentos positivos de amor, sabe? De carinho, de compreensão e de atenção. Eu ouvi isso uma vez de uma psicóloga, colega, e eu achei muito interessante. Perder e doar nos relacionamentos é muito importante. E deixa eu colocar, eu acho que eu nunca tinha reparado isso dessa forma, mas a questão a maneira como Efésios 4:32 recomenda o perdão inclui isso também, porque lá diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Começa dizendo: sejam benignos, sejam bondosos, tenham compaixão uns para com os outros, perdoando-vos, e novamente apontando aquele que é o exemplo maior e a fonte do perdão, Deus, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E eu gostaria que agora você fizesse uma avaliação, que vocês, como casal, pudessem avaliar como que está o casamento de vocês, a partir dessas atitudes importantes que precisam ser praticadas no nosso casamento. O nosso casamento é um casamento saudável? Ou o nosso casamento está num processo de adoecimento? É muito importante nós nos fazermos essa pergunta. Mas independente se ele está enfermo, e independente do tempo de casados, eu quero dizer que a partir de hoje, a partir de agora, vocês podem reconstruir, vocês podem praticar essas atitudes que vão facilitar para que vocês vivam um relacionamento saudável, um casamento saudável. Atitudes de aceitar positivamente, incondicionalmente o outro. Aceitação positiva e incondicional. Atitudes de empatia, de compreensão empática, de se colocar no lugar do outro. Atitude de genuinidade, transparência, de ser autêntico, verdadeiro e de expressar os sentimentos. Atitudes de ouvir, que vai muito além de escutar. Ouvir o que o outro tem a nos dizer. Atitude de silenciar quando necessário. Atitude de paciência. E ainda, eu queria mencionar
façam atividades que promovam saúde juntos. São muitas as atividades que vocês podem fazer que promovam saúde junto. Pequenas atividades e simples atividades. Eu e o Gerson temos feito caminhada, vamos até um bosque, nós ouvimos os pássaros, nós olhamos as diversas plantas, compartilhamos, comentamos, e isso é muito importante para um relacionamento. A minha irmã e meu cunhado, eles andam de bicicleta juntos, também contemplam a natureza. Nós estamos também vivenciando um momento agora diferente em que os casais precisam ter muito mais paciência, precisam aplicar muito mais essas atitudes nos seus casamentos, em função do confinamento, em função do isolamento social, como são necessárias essas atitudes. Precisamos recriar, precisamos reinventar. Um outro exemplo é o meu pai e minha mãe, que eles gostam muito de sair, de passear, gostam de viajar e não estão podendo fazer isso nesse momento. Estariam conosco aqui em Teresina nesses dias se não houvesse a pandemia. Então, o que eles estão fazendo neste momento? Eles assistem vídeos no YouTube de viagens e acompanham viagens, acompanham lugares, e que são tantos lugares bonitos, eles acompanham, eles compartilham, eles comentam, e com isso, com certeza, eles estão promovendo a saúde pessoal e conjugal. Façam atividades que promovam a saúde juntos. Então, são atitudes que parecem simples, mas não são. De aplicar e de praticar é preciso muito investimento, é preciso muito trabalho. Mas eu quero dizer que vale a pena. São 26 anos e vale a pena. 26 anos de um casamento saudável, não perfeito, porque não existem casamentos perfeitos. Mas nós estamos diariamente praticando, aplicando, aprendendo, reaprendendo essas atitudes no nosso casamento. Eu estava pensando agora, às vezes as pessoas dizem precisamos ter mais tempo para a família, precisamos ter mais tempo para o casal. É verdade, mas não é o que basta. E esse dado, por exemplo, de que aumentou a violência entre casais, a violência sobre as mulheres nesses tempos de pandemia, é uma época em que tem mais tempo, e parece que justamente ter mais tempo, estar mais tempo juntos na casa, pode levar também a mais violência e a mais problemas. Então, a questão do tempo é importante, mas não é a única, é a questão das atitudes, e por isso que eu reforço, e a gente trouxe essas atitudes. Precisamos ter algumas atitudes, algumas prioridades que a gente realmente coloque em prática. E junto com o que a Neide colocou ainda, eu quero ressaltar, nós não vamos conseguir fazer muitas coisas boas e corretas apenas a partir da nossa força. Mesmo que um casal procure ser muito simpático e querido um com o outro, isso não vai resolver tudo, porque vou colocar o terceiro e último ditado que eu gosto de colocar para casais, que é: o bom casamento é um casamento a três. É marido, esposa e Deus. Nós só conseguimos ter uma fonte inesgotável de amor para o nosso casamento se nós sempre buscarmos a Deus. Nós só teremos uma fonte inesgotável de misericórdia e perdão se nós estivermos ligados com Deus. E esta é a convicção importante que eu quero acrescentar no que a Neide já estava colocando. Nós já passamos por muitas lutas em nossos casamentos, passamos por tempestades, tem os momentos em que, tenho certeza que para cada um de vocês maridos, cada uma de vocês esposas, cada um de vocês casais também já chegou àquela ideia. Acho que é fim de linha, acho que não vale mais a pena continuar. E essas mensagens vêm de uma forma múltipla sobre nós, pelos meios de comunicação, a maioria coloca isso. O diabo, que uma das prioridades de destruição dele são casamentos e, por extensão, famílias e muitas coisas da sociedade como um todo, ele de muitas formas coloca, encerra aqui e tem aquela pessoa lá que talvez você vai poder buscar e ter uma pessoa melhor ou diferente para ti. Então essas tentações são
muito frequentes. Mas, aliás, e com isso é semeada uma mentalidade também, de que um casamento, quanto mais tempo passa, pior ele fica. Quanto mais tempo passa, mais desgastado ele fica. Isso é pensamento do diabo, das forças do mal ou dos que ingenuamente desconhecem a palavra de Deus. Porque o casamento cristão, ele se torna cada vez melhor. Se você tem se tornado, aprendido a ser um pai sempre melhor, uma mãe sempre melhor, um filho sempre melhor, um presbítero, uma liderança sempre melhor, vale a mesma coisa como marido e como esposa e no conjunto de casamento. Há vários anos atrás, o casal Cláudio e Lorita, lá do Rio Grande do Sul, que trabalha muito na área de casais, que talvez alguns de vocês conheçam, eles compartilharam num retiro. Hoje, eles estavam por uns 30 anos de casamento já naquela época, eles disseram, hoje o nosso casamento é melhor do que o início. Eles disseram que não era ruim no início, mas o Cláudio disse, hoje eu amo mais esta mulher do que eu amava no início do casamento. Mesmo que ela talvez era mais jovem, fisicamente mais atraente, uma série de coisas. Mas ele disse, hoje eu amo mais esta mulher do que no início do casamento. E ela ressaltou a mesma coisa. E nós temos conversado sobre isso, isso é convicção nossa também, minha e da Neide. Hoje o nosso casamento é melhor do que o início. E por quê? Porque Deus nos dá essa força e Deus renova e faz avançar para melhor os nossos casamentos. Então eu quero dizer, casais, queridos amigos e amigas, tenham essa convicção e prossigam nessa busca. E a cada dia, a cada ano, o casamento de vocês vai se tornar melhor. E eu quero convidar para a gente encerrar com um momento de oração. Convido vocês a se darem as mãos, se unirem, a gente estar unidos, cada casal, a gente estar conectados, mesmo que em lugares e estados diferentes, mas estar conectados em união e comunhão de irmãos e de casais. Porque nós estamos conectados no Criador do casamento, no restaurador do casamento, no abençoador do casamento, que é o nosso querido Deus. Fechamos nossos olhos e falemos com Ele. Deus, eu quero orar por algumas coisas. Nós queremos buscar algumas coisas. Em primeiro lugar, a limpeza. Nessa noite nós pedimos limpa casamentos. Limpa corações, limpa casamentos, por extensão, famílias e relacionamentos. O ferir um ao outro, o ser ferido acaba ocorrendo. E talvez dentro das casas e dos lares é o local onde isto mais ocorre, porque é muito frequente, constante o nosso convívio. Mas nós lembramos esta grande e maravilhosa palavra de Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, Senhor, nós pedimos, perdoa cada um de nós como marido, cada uma como esposa, perdoa-nos como casal. E nós queremos declarar que damos nessa noite o perdão ao nosso cônjuge e por extensão a outros familiares, a outras pessoas. Limpa os nossos corações e relacionamentos e dá-nos paz. Deus, nós também queremos orar por amor. Às vezes, os nossos casamentos são como reservatórios de água, onde a água acabou. Ficamos secos de amor. Realmente pode ocorrer, mas existe uma fonte inesgotável de amor, daquele que, como a Bíblia diz, ele é amor. És tu, Senhor. A ti nós recorremos e nessa noite nós pedimos renova. Se algum casal sente que ficou seco de amor, talvez até humanamente pareça que está difícil ou não está mais conseguindo amar e ter amor no casamento, tu podes renovar. Nessa noite, vem como uma chuva em tempos de seca, cair, derramar amor
sobre nós como casais, sobre nossos casamentos. Opera essa grande palavra de Romanos 5,5, onde diz: ora, a esperança não confunde. A esperança cristã não confunde porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, prometido e dado. Derrama, reabastece, faz jorrar amor e transbordar as fontes do amor em nossos casamentos nesta noite. E por terceiro, mais uma coisa muito importante nós queremos pedir. Num casamento, há momentos que nós sentimos grande alegria, grande prazer em diferentes formas. Quando isso ocorre é maravilhoso. E às vezes a tristeza ou a frustração acaba tomando conta, acaba sendo o clima. Nós pedimos, tira isso também nesta noite. E nós lembramos da grande palavra de Neemias 8:10, onde diz: a alegria do Senhor é a vossa força. E Neemias falou isto no encontro de celebração e festa do povo de Israel, depois de lutas, depois de batalhas duras para reerguerem os muros da cidade destruída de Jerusalém. Nessa noite nós pedimos, Senhor, reergue os muros, fortalece os nossos casamentos e dá-nos esta alegria. Nós estamos num encontro que é grande porque há vários casais, dezenas de casais aqui conectados. E por todos nós, neste encontro virtual, nós pedimos, dá essa alegria, Senhor, também em nossos casamentos. A tua alegria, que é, Senhor, a nossa força. Nós pedimos, oramos e já te agradecemos por tudo isso. E pedimos, então, ajuda-nos agora a viver e colocar em práticas as importantes e maravilhosas orientações que tu nos deste. E para isso tu também és a nossa força. Nós oramos no teu nome, Jesus. Amém. E queridos, eu ainda convido você a manter uma mão junto aí com o seu cônjuge e a outra mão aqui do lado você estende para dizer: Deus, eu quero bênção. Nós queremos a tua bênção, Senhor, sobre o nosso casamento. Essa é uma noite que depois de poucos anos, ou talvez de muitos anos, conforme a situação de cada casal, Deus quer renovar aquela bênção dada há tempos atrás. Que nos abençoe o todo-poderoso, maravilhoso Deus, o Pai, o Criador do casamento. Que Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida também para nossos casamentos serem renovados e abençoados, Ele te abençoe e nos abençoe. E que o Espírito de Deus, que pode soprar, que pode reacender no poder e no amor de Deus todas as coisas, este Espírito de Deus também venha e esteja sobre nós e em nossos lares, hoje e sempre. Amém. Amém. E que agora nós continuemos, talvez num jantar, numa celebração muito alegre neste Dia dos Namorados. Um abraço carinhoso para cada casal que esteve aqui conosco nesta noite. Amém.